Alô mundo, que a paz esteja convosco, boa noite a todos. Hoje nós vamos ler Atos dos Apóstolos capítulo 14, amém? E aí então vamos, com a ajuda de Deus, o título é: O Evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe, sucesso e perseguição, a volta a Antioquia. A partir do verso 1 diz assim: E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus. Falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só dos judeus, mas também de gregos. Mas os judeus, incrédulos, incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho a palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos fizessem sinais e prodígio. Vamos bem calminho nesse texto aqui. Então, os irmãos entram, vão para Icônio, entram na sinagoga, começam a pregar. Judeus creem, os gregos creem. E aí, então, o que acontece? Os judeus falaram... eles entraram juntos com os judeus e falaram de tal modo que a multidão, não só os judeus, mas também do grego, criam. Os judeus irritaram contra os irmãos os ânimos do gentio. Detiveram-se por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor. Esse ousadamente aqui já nos faz parar um pouco. Hoje nós somos muito tímidos quando a gente vai entrar nesses debates com esses incircuncisos, quando a gente quer falar da palavra de Deus e tem esses fariseus, Não, fariseu não. Vamos deixar isso, mudar o nome certo. Esses crentes perturbados, Não vamos querer espiritualizar ou dar outros nomes, não. Eles são crentes perturbados mesmo, que ficam respirando ódio contra nós, irmãos, não é? São pessoas que não estão dispostas a ouvir a verdade. Eles criaram um Deus para eles, são idólatras de um Deus invisível, e eles não querem ser libertos dessa idolatria, eles querem continuar assim. E a gente tem que ter ousadia para falar, A gente tem que tapar a boca dos contradizentes. É por isso que muitas vezes, irmãos, a gente acaba errando contra o Senhor, A gente tem medo de falar a verdade, a gente tem medo de falar com ousadia do Evangelho da verdade, de denunciar os pecados, Eu para falar, mas o jovem não pode ficar, causando lascívia, Não, tem que falar logo, não tem esse negócio de ficar se esfregando com a irmãzinha por aí não, meu querido, acabou. Você quer namorar? Namoro de crente, 6 meses, 1 ano, Antigamente, nossos irmãos eram assim, quer namorar, você tem 1 ano para namorar, noiva, e depois noivou 6 meses, você casa e acabou. Não vai dar tempo pra você ficar pensando em fazer besteira com ninguém, não. Agora hoje a gente tem medo. Pastor, porque se não souber falar, a gente perde a ovelha. Vai perder de qualquer jeito mesmo, porque você não vai corrigir. Se você não corrige, meu querido, o pecado é fácil de entrar. Enquanto a igreja tiver medo de enfrentar o pecado, nós vamos sofrer. Mas aí, eles falavam ousadamente, e olha que legal, A terceira parte do versículo fala assim: ao qual, ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Irmãos, isso é uma coisa que tem que nos incomodar de verdade, irmãos, não é? É uma situação que a gente precisa desesperadamente achar uma resposta. Não dá mais para continuar esse evangelho sem sinal e sem prodígio. Não dá, Tem que haver uma solução, tem que haver uma forma bíblica para que nós possamos viver isso, porque isso era um testemunho de que Deus era na vida deles. Qual é o testemunho que Deus é na nossa vida, irmãos? O que evidencia que nós somos servos de Deus? Fala a verdade, vai. Vamos lá. Eu creio que Deus cura dor de cabeça, irmãos, Eu creio que Deus cura porque Deus curou a febre da sogra de Pedro, Eu creio. Mas, puxa, tá um testemunho lá que nós estávamos na igreja, e a irmã foi dar um testemunho: eu quero agradecer a Deus porque eu estava com uma forte dor de cabeça,
e fui no médico, e fui não sei mais aonde, e andei, até que a vizinha lá disse assim, ó, toma tal remédio, né? E foi lá, comprou um remédio para mim, me trouxe, tomei, glória a Deus, a dor de cabeça passou. Puxa, glória a Deus, né? A gente crê que Deus pode curar a dor de cabeça. Mas a gente precisa ter uma evidência, irmãos, que as pessoas não consigam contestar, não é? Porque os magos do Egito, eles até jogaram as varas lá, e as varas até viraram serpente. Mas a serpente da vara de Moisés, né, foi lá, de Arão, a vara de Arão, foi lá e comeu, acabou. Já era, acabou. Come, pronto. Agora, a igreja tem que ter sinais. E sinais, deixa eu deixar bem claro isso daqui. O sinal de que Deus é na sua vida não pode ser glutonaria. Não pode ser ostentação. O sinal de que Deus está na sua vida não pode ser luxúria. Tem que ser sinais verdadeiros, né? Sinais e prodígios. Tem que ser cura, libertação, tem que ser restauração de vida. Sabe, o coxo tem que ficar em pé, o cego tem que voltar a ver, o mudo, né, tem que falar, dar glória a Deus. Irmãos, a gente precisa buscar isso. Isso é evidência de que Deus é na nossa vida, irmãos. A gente nem se importa. A gente nem tem vergonha mais, de ser um crente que não tem marcas na vida. A gente não tem vergonha disso. A gente pode ficar muito tempo vivendo sem nenhum sinal. A gente pode viver o resto da vida na igreja sem que nenhuma gripe passe e a gente vai continuar achando que Deus é conosco. Mas a evidência de Deus com os servos de Deus gerava milagres, irmãos. Eu acho que a gente precisa alertar, que a gente precisa se despertar e começar a ver onde nós estamos errando, que Deus não estende suas mãos para testificar as palavras de nossa boca, irmãos. Né? Eu queria ser... não, queria não, viu, irmãos? Eu acho que ser assim, né, justificando, não tem poder porque o tempo mudou, o amor de muitos se esfriou, pastor, a gente não vive poder porque o povo é incrédulo. Eu acho que é uma coisa fantástica para quem acredita nessa baboseira. Não é verdade? A verdade é que quando não tem isso, não é porque o povo virou incrédulo. É porque nós somos incrédulos, irmãos. É porque nós não estamos numa condição de que Deus possa nos usar. E a gente tem que morrer assim? Não, a gente pode se converter verdadeiramente. A gente pode buscar a Deus verdadeiramente até que essas coisas sejam notórias nas nossas vidas. Porque senão, irmãos, a gente está criando apenas uma religião, não é? A gente está falando de uma coisa e a gente não tem o testemunho de Deus de que Ele nos enviou. A gente não tem um Deus que diga assim, ó, ouça esses, porque através desses eu faço sinais e prodígios. A gente se autodenominou pregador, né? A gente se autodenominou evangélico e agora a gente diz que serve a Deus. Mas o que Deus diz sobre isso? Como é que as pessoas podem saber que Deus está se agradando da minha vida, da sua vida como servo de Deus? Se não houver os sinais, irmãos. Se era isso que testificava sobre a igreja. Então, a gente precisa se preocupar com isso. Eu não estou dizendo que a gente não vive, que a gente não é. Mas a gente tem que ter preocupação sobre isso, porque isso era evidência. Né? A gente tem que descobrir o que aconteceu. Aonde é que está o obstáculo desses sinais e esses prodígios não acontecer nas nossas vidas. A gente tem que descobrir. Aí o verso 6 diz assim: e dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e os outros pelos apóstolos. Havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para insultarem e apedrejarem. E sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Né? Cria-se um motim, porque é o que eu vinha falando já quase essa semana toda, irmãos. Quer pregar a verdade? Não espere uma multidão de amigos. Né? Pregar evangelho e cantar Roberto Carlos é meio que difícil, né? Porque você prega a verdade e fica dizendo, eu quero ter 1 milhão de amigos. Você não vai ter 1 milhão de amigos de jeito nenhum, cara. Não vai. As pessoas nem vão te querer, sabe? Quando verem você assim, vai dar algo tipo de comichão neles, assim. Não dá para ficar quieto diante de um crente verdadeiro, irmãos. Não dá.
Quando Jesus está ali na festa, perto da festa da Páscoa, seus irmãos chegam para ele e dizem assim: ô Jesus, você não vai lá para a festa lá, quem faz essas coisas aí? Quem gosta de se aparecer, cara, vai lá na festa. A resposta de Jesus é o seguinte: vocês podem ir, porque vocês não têm cheiro e nem gosto nenhum, não faz diferença nenhuma. Você entra e sai, nada acontece. Muitos cristãos estão nessa condição. Ele pode andar à vontade pela rua, ele pode ir no supermercado à vontade, ele pode ir na festa à vontade, ele pode ir para a rave à vontade, ele pode ir para o fluxo à vontade, nada vai acontecer. Ele é uma pessoa sem sal, sem sabor, sem cheiro, sem aroma, né? Tem uma expressão brasileira que diz que... deixa a expressão para lá, vai. Mas muitos cristãos estão assim, não faz diferença para o reino de Deus, ele está em qualquer lugar, porque onde ele estiver, ele não tem nada de diferente, ele não tem nada que chame atenção, ele é o queridinho dos idólatras, ele é o queridinho do incrédulo. O cara é da hora, o pastor Alexandre é da hora, cara, ele vem aqui e eu fumo maconha do lado dele, e eu bebo do lado dele, e eu fico contando piada na cara do Alexandre e tá tudo certo. Não é isso? Tem muito crente que tá assim. Ele pode ir onde ele quiser, não tem cheiro nenhum. Agora, quando você traz o bom aroma de Cristo, você sente de longe, cara. De longe você sente o bom aroma de Cristo. Então é a história que eu conto do seu José lá, né? Quando a gente via a perua, eu calculo dava uns 300 metros. Era uma rua reta, e eu calculo que dava uns 300, não, 300 é muito. Vamos colocar aí uns 100 metros ou mais, dá mais de 100 metros, quase 200. E a gente via a perua, no horário a gente já sabia que era ele, né? E naquela época, aquela peruinha branca, só ele ia entrar naquela rua mesmo. E o pessoal escondia, literalmente, escondia as garrafas, apagava o seu cigarro, quem estivesse fumando seu baseado apagava, ele ia chegar lá, né? Não é seu Zé, seu João. Seu João ia chegar, então ele ia ficar 2 minutos. Ele parava o carro, abria o portão, entrava com a sua família. A família dele só descia lá dentro, né? Ele parava, abria, e a família entrava, ele fechava e pronto, acabou. Era todo o intervalo de ele passar por nós. Mas o pessoal respeitava ele, né? De longe, o bom aroma já era sentido. Hoje tem bastante perfumes finos, né? E tem irmãos que não tem moderação, o espírito já foi, então ele não tem controle próprio, ou ele se esquece, ou talvez esteja com um problema lá de olfato, eles tomam um banho, como dizem aí, de perfume. Então, quando ele sai da casa, você consegue sentir o cheiro de longe. O bom aroma de Cristo na nossa vida tem que ser assim, irmãos. Sabe? Eu não quero, por exemplo, sair da minha casa aqui e encontrar os meninos que gostam de baladas e eles olharem para mim e não ter o menor temor de estar fazendo uma coisa errada. Não quero isso, né? Eu não quero estar numa rodinha, de repente, conversando com eles. A gente se esbarra no ponto de ônibus, por exemplo. A gente está conversando e eles fazendo piada. Eu não acho legal que eles façam isso na minha frente. Por quê? Porque eu acho que eles precisam saber que eu não vou rir disso, né? Eu não vou participar disso. Eu acho que é bacana quando as pessoas sabem o que nós somos e o que nos agrada ou não. Não é verdade? Então, as pessoas têm que se irritar. Aí, lá vem o crente, olha lá. Ixi, lá vem o crente. Não é ser chato, mas é ser santo, não é? Eles têm que saber que quando nós chegarmos, eles não vão poder contar. Eu vou dar um testemunho de um irmão que fez um evangelismo numa área de consumo de droga e prostituição. E esse testemunho é verdadeiro, tá? Eu posso confirmar para você que é. Então, tinha uma rua e debaixo do nível da rua tinha uns barracos onde as pessoas usavam drogas, né? E Deus instruiu o irmão para ir lá fazer essa obra. Ele começou a ir lá fazer essa obra, conseguiu chegar nesse barraco através de uma estratégia que Deus tinha dado para ele. E ele servia, a estratégia era servir chá e café à noite, né, no período da noite, nesse lugar, para os viciados. Havia muita prostituta, muito homossexual que se prostituíam lá, e ele levava esse chá para lá e conseguiu entrar nesse barraco que as pessoas usavam drogas lá. E olha para você ver o que é
uma coisa de você ter esse temor, as pessoas reconhecerem isso. Porque quando chegava a hora de entrar nesse barraco, esse irmão gritava lá de cima da rua, ó chá! E aí os irmãos falavam, pode descer, irmão. E quando ele descia, ninguém usava droga. Ninguém usava droga. Ninguém mexia com as drogas. Eles tiravam lá, escondiam, né? E a gente entrava lá com o chá, servia o chá, fazia uma oração, lia um versículo bíblico, tinha muito desviado. O dono do barraco era um irmão que era desviado, seus filhos eram desviados. E ele fazia isso. Ele pediu isso? Não. Esse irmão não pediu porque fosse assim. Mas o temor de saber que aquele irmão estava levando a palavra de Deus, não o chá. O chá poderia beber de qualquer jeito. Mas eles paravam e reverenciavam para que se lesse a palavra, para que se fizesse a oração. Não é? Então isso é ter esse bom aroma de Cristo. E a gente precisa ter isso. Né? Alguém poderia querer fumar. Eles próprios não deixavam isso. Tá? Eles próprios não deixavam mexer, manipular a droga, eles não deixavam. Isso foi uma decisão deles para que o irmão pudesse chegar lá. Isso é o que deveria acontecer sempre, irmão. Sempre conosco, sabe? Nosso vizinho, ele deveria, ao nos ver, ter vergonha de fumar, não é? A gente tem um testemunho também, o testemunho na verdade não é meu, é da minha sogra. Numa época em que nós vimos um avivamento no local onde a gente, aqui na Zona Norte, onde a gente morava, muitos jovens foram para a igreja nessa época, né? E um desses jovens, uma vez, estava numa mureta de uma escola, que tinha um campinho lá atrás, e ele viu a minha sogra que passou para ir no mercado, era o caminho da casa dela para o mercado, e no que ela voltou, ele estava fumando. Ele escondeu o cigarro dela. Entendeu? Isso deveria ser uma coisa normal. As pessoas não deveriam se sentir à vontade de pecar na nossa frente. Hoje as pessoas contam piada da igreja na nossa cara. Sabe? Hoje as pessoas zombam da igreja na nossa cara. E a gente... Tá na hora de a gente parar, irmãos. Tá na hora das pessoas olharem mais para nós com mais respeito. E aqueles que realmente não querem nada com Deus, mostrarem que não toleram a gente, né? Que a nossa presença não é bem-vinda no meio deles, que eles não querem que a gente esteja por perto, justamente porque eles não podem fazer o que é errado quando a gente está por perto. Isso tem que ser notório, de alguma forma. Então aí eles fogem para a cidade de Listra, de Derbe, cidade de Lacônia, e vão pregar o evangelho, verso 7. E ali pregavam o evangelho. Porque tem uma coisa assim muito linda em quem é de Deus de verdade, irmãos. Ele pode estar na situação que for, correndo, sendo abençoado, aquilo que Paulo disse, né? Eu sei ter muito e sei ter privação, em todas as formas eu estou instruído. O negócio é que eu não paro de falar da palavra. Aonde eu estiver, se eu for perseguido, eu falo da palavra, se alguém estiver apedrejando, eu falo da palavra, como fez Estevão, ainda tenho coragem de pedir perdão para aquela pessoa, para Deus não imputar esse pecado nele. Não é Deus faz justiça, não é que Deus, irmão, Deus viu quando o outro falou mal de você. Isso aí é uma coisa tão distante da realidade da igreja, irmãos, que a gente tem até medo na hora de falar de onde surge isso, né? Estevão estava lá morrendo apedrejado e ele disse, Senhor, eles não sabem o que faz. É uma coisa cristã verdadeira. Mas vai falando da palavra de Deus, irmãos. Vai pregando, vai falando. Sabe? Não cesse. E aí o verso 8 diz, estava sentado em Listra um certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Esse ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo que Paulo fizera, em língua licônia, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e a Mercúrio a Paulo, porque este era o que falara. Deixa eu ver a conduta deles aqui, ó. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós.
sujeito às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessa vaidade ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles há. Algumas igrejas já estariam sendo reprovadas agora, né, irmãos? Não é? Por quê? Porque o seu líder faz milagre e aceita toda a idolatria. Não é? Acontecem os sinais lá e o seu líder aceita ser endeusado, ao ponto de algumas mesmo pessoas realmente ser essa a função que eles fazem. Eles endeusam esses deuses, né? Esses homens, né? Eles fazem desses homens deuses, mas eles são homens como nós, sujeitos à mesma paixão. E talvez isso seja um perigo para a igreja de hoje. É porque será que eu estou pronto para ter esses sinais na minha vida, sem me corromper e deixar que a vaidade e deixar que a soberba se apodere de mim, como muitos têm feito, né? Homens que se acham no direito, irmãos, de receber a glória que é de Deus, né? Homens que buscam a glória para a sua própria igreja, né? Irmão, eu era de tantas igrejas, eu nunca vi um sinal, eu tinha uma doença e fui ali. Quando eu entrei nessa igreja, eu fui abençoado. Sinal que você foi nas outras igrejas com incredulidade, nunca foi com fé, né? Porque se tivesse ido com fé, você tinha sido curado. E não é a igreja culpada, não. É você que tinha um coração de pedra. Então a gente também precisa tomar muito cuidado com isso. Com esse negócio de ficar endeusando as pessoas, irmãos. Não é? Eu digo com muito carinho, eu tenho muitos irmãos que, assim, merecem ser honrados pelo esforço que tem na palavra, de leitura, de meditação. A Bíblia diz que é quem honra, honra, não é? Então essas pessoas, elas merecem, pessoas que merecem ser lembradas sempre com louvor, por conta do trabalho missionário que fazem, né? E não é, tô falando das viagens missionárias, não. Às vezes é o trabalho missionário de ir nas ruas da grande cidade, pregar a palavra de Deus, de ir nas vielas, nos guetos da periferia, de abrir trabalhos sociais com ONGs, às vezes para ajudar crianças, para ajudar dependentes químicos, pessoal da terceira idade, né? Aqui, próximo aqui da minha casa, tem uma irmã que tem um asilo, né? Que ela cuida dos pessoal de mais idade. Então, quer dizer, irmãos, tem, sabe, bastante gente que merece ser louvado e engrandecido. Mas isso não quer dizer que eles são Deus, não quer dizer que eles são acima de nós, né? Não quer dizer que eles têm alguma coisa extraordinária que em si só justifique as coisas que acontecem nas suas igrejas. Não é isso, né? A gente, há pouco tempo, aí perdemos um líder muito importante na história da igreja pentecostal no Brasil, não é verdade? Ele também tinha muitos milagres que aconteciam lá, mas ele era homem sujeito a qualquer um de nós. Na verdade, eu mesmo tenho uma dívida muito grande com ele, porque foi através do ministério da igreja dele que eu aprendi a ter gosto pela oração, né? Eles oram muito lá naquela igreja, naquele ministério, e eu aprendi a ter gosto pela oração frequentando lá no momento difícil da minha fé. E eu acho que assim, mas sempre reconhecendo que é homem, não é Deus, né? Por mais que Deus nos use, por mais que Deus, sabe, faça prodígios, a gente tem que lembrar que a glória é dele. Se tentar pegar, tá ruim, irmão, tá ruim. Porque mesmo que você não se destrua no momento, é que as pessoas têm essa impressão de que Deus é uma morte que se errou, ela vai dar logo aquela foice, né, da morte do rock and roll lá, e você vai morrer. Mas se você ler a história de Adão e Eva, por exemplo, eles tinham a profecia de que iam morrer. Eles não caíram mortos quando comeram o fruto, né? Eles não comeram, né? Então, quer dizer, a gente precisa entender que Deus é longânimo, irmãos. Às vezes você está fazendo alguma coisa aí que Deus não está corrigindo, mas Deus está vendo. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, essa vaidade de querer roubar a glória de Deus, sabe? De eu pago preço. Bom, você quer ver eu ficar bravo? Eu ouvia um crente dizer que paga preço. Eu fico muito bravo, né? Não assim, porque a expressão... É porque não faz o menor sentido a gente anunciar o evangelho da graça, de graça, e dizer que paga preço. Não faz sentido eu vim pregar para você que todo o seu trabalho é se arrepender e converter ao Senhor
e que Deus vai fazer a obra na sua vida, e dizer que você tem que ter obras para isso ser justificado. Você tem que ter obra para as pessoas reconhecerem a sua fé, mas não para que você seja salvo, justificado, para que você receba dom. E se você pagou pelo preço para ter dom, meu querido, dom é seu, você faz o que você quiser. Deus é obrigado a se manifestar através do que você pagou preço, e ninguém paga preço. A declaração do salmista é a mais fiel nessa história, quando ele diz assim: o que darei eu pela minha salvação? A gente não tem nada que a gente possa fazer, irmãos. O que a gente merecia era a morte. Todos nós éramos pecadores. E era a única coisa que a gente merecia. E aí o Senhor nos alcançou pela graça, irmãos. E nos deu os dons gratuitamente. Dom, favor imerecido, né? Que a gente recebeu imerecido. Se você pagou, você merece. Se você não pagou, é um favor que Deus te dá sem você merecer. É isso que a gente tem, irmão, sabe? A gente precisa entregar isso para Deus, a gente precisa repaginar a nossa história cristã, reavaliar essas crendices que tem no nosso meio e começar, então, a viver um evangelho de verdade. E aí ele diz assim, ó, nós também somos, no 16, o qual nos tempos passados deixou de andar todos os povos em seu próprio caminho. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá pessoas que tinham cargos na igreja. E elas têm muito isso, dizem assim, irmão, eu parei porque era muito relevante, sabe, irmão? Irmão, eu parei porque as pessoas ficavam tirando pedra, irmão. Eu parei. Tá aqui, ó. Paulo prega e os crentes vão, se reúnem, vem gente de outra cidade para ajudar a apedrejar. Carregam ele para fora, que achou que ele estava morrendo, já estava morto. E aí o que acontece? E aí os discípulos cercam ele, ele vai, se recupera e volta e vai pregar a palavra, irmãos, né? Isso é servo de Deus verdadeiro. A gente, sabe, esses negócios de ficar bravejando, né? Contra o seu adversário, insinuando aí que seu Deus não é o Deus da pessoa e vai se vingar de você, por causa que alguma coisa foi dita por você. Irmãos, Paulo, ele é apedrejado e o que ele vai fazer é pregar o evangelho. Ele não vai querer, sabe, ficar discutindo. Por que fizeram isso comigo? Eu vim pregar o evangelho e vocês ficam atirando pedra em mim. Ai, que coisa! Não, Paulo tem uma missão, tem um propósito, irmãos, não é? E eu gosto depois, numa das cartas, ele vai dizer assim, ó, eu esmurro a minha carne à obediência, para se submeter à obediência ao Senhor. E é isso, irmãos, a gente tem que focar o nosso trabalho em Cristo, para que a gente possa fazer, né, a vontade do Senhor. Bom, vamos lá, voltaram para Antioquia. Confirmando o ânimo dos discípulos, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Havendo-lhes comum sentimento, eleitos anciões em cada igreja, oraram com jejuns, com Jesus, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalha. E aí, dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados, graças a Deus, para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram, reuniram a igreja, relataram com grandes coisas Deus fizera por eles, como abrira os gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então olha que bacana também o final desse texto. Por quê? Porque eles vivem muitas maravilhas, eles ganham muitas, né, pessoas para o Senhor. Eu não vou usar o termo ganho, não. Eu vou levar o tempo, eles convencem as pessoas a se arrependerem,
e a servir ao Senhor. E aí então eles continuam a viagem deles, navegam, vão para Antioquia, como tinham sido encomendado da obra, e quando chegaram, se reuniram com quem? Com a igreja, não é? Eu sou missionário, mas eu não sou itinerante sem um pasto. A igreja é a minha cobertura, né? Ah, pastor, não pode usar o termo cobertura espiritual. A igreja era a base deles, irmãos. Eles vão fazer a obra e eles voltam para a igreja, certo? E aí eu preciso falar disso, irmãos, né? A gente, vez por outra, acaba debatendo sobre isso, então deixa eu falar isso aqui publicamente a vocês, né? Há algumas interpretações daquilo que é missão errada no meio do evangelho, não é? O que é uma missão evangélica, né? Um missionário? Como é que a gente constitui um missionário? Um missionário é aquele que recebe a missão de levar a palavra do Senhor, né? Então, essa pessoa ela tem que ir para um lugar e ela tem que fazer discípulos. Ela não vai pregar a palavra de Deus. Ela vai fazer discípulos. Isso é um missionário. Ele vai fazer discípulos. Ele vai separar pessoas, capacitar pessoas para manterem a obra depois que eles saírem de lá. Isso não é um dia, 2 dias, isso não é uma semana. Isso leva tempo, irmãos, né? Para ficar, para você discipular, para você eleger um líder, para você capacitar esse líder através da palavra de Deus, pelo menos com os conceitos básicos da palavra. Tudo isso leva tempo, né? Infelizmente, nós banalizamos a palavra missionários, né? O adjetivo missionário na igreja, principalmente na igreja pentecostal, ainda tem muitas igrejas que levam a sério essa questão de missão, viu, irmãos? Muitos irmãos levam muito a sério isso, seguem ali os padrões mais antigos da igreja, que é bonito mesmo. Se você não conhece, você precisa estudar a igreja, irmão. Quando você estuda a igreja, você se apaixona por ela, por aquilo que é maravilhoso que os irmãos fazem. Então, que a gente possa, irmãos, na verdade, né, cumprir o ministério do Senhor, que a gente possa pregar a palavra com justiça, com temor. Faço novamente o alerta. Irmãos, nós precisamos descobrir o que impede a mão do Senhor de operar, né? Se a gente olha para esses textos, os irmãos em missão, os irmãos não estão na igreja, os irmãos em missão, estão curando enfermos, estão levantando coxo, paralítico, sinais e prodígios estão acontecendo. Imagine que a igreja de Cristo, a gente não relata isso, não tem texto bíblico para isso, mas imagine que essa igreja que está curando não pode ser doente. Agora, a igreja de Cristo hoje é um pronto-socorro, irmãos. A igreja de Cristo hoje é um pronto-socorro. Nós, cristãos, estamos sujeitos a qualquer enfermidade que o mundo tem, irmão. Nós não somos especiais, blindados, robóticos. Não, nosso corpo é suscetível ao vírus. Se você não se proteger, você pode pegar Covid. Se você não tomar cuidado com a higiene do seu quintal, você pode pegar como é que é o nome da doença lá que vem com o mosquito lá do chikungunya, né? Então, a dengue, né? Você pode pegar. Você não é blindado sobre isso. Você não tem uma proteção extraordinária sobre isso. Você pode pegar doença. Se você se alimenta mal, você pode ter obesidade, você pode ter câncer, você pode ter a pressão arterial alterada. Por quê? Porque você não cuidou do seu templo, certo? Isso é uma situação. Deus pode curar? Claro que Deus pode curar. A questão é, há fé para isso? Porque quando você debate sobre cura, tem sempre aquele que diz assim... tem sempre um que diz assim, ó, irmãos, existe enfermidade que é para Deus e enfermidade que é para o médico. Claro, não tem... Mas senão para que teria médico? Tem médico porque Deus permitiu dar o conhecimento a essas pessoas para cuidar da nossa saúde. Agora, num termo mais, como é que eu posso dizer assim, mais raso, geralmente as enfermidades que são por médico é aquelas que nós, né, por diversos motivos, não conseguimos viver no milagre, né? E há sempre essa possibilidade do milagre. Mas eu pergunto, mas você que tem enfermidade e que me ouve, eu não estou dizendo que você não é crente, eu não estou dizendo que você não tem fé. Estou dizendo que você precisa trabalhar a sua fé.
não é? Deus pode te curar, está na Bíblia. Se você ler, por exemplo, o texto de cura muito usado é Isaías 53, né? Que fala, ó, ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Se ele levou sobre si, nós não temos mais, mas não é nossa essa. Então essa enfermidade que está sobre a sua vida não é sua. As suas o Senhor levou, ele foi moído pelas nossas transgressões. Não há uma razão, né, razoável dentro da palavra de Deus para que você aceite ficar doente. O problema é que nós, e eu não estou te chamando de incrédulo, eu estou falando de nós, líderes, eu estou falando de nós, pastores, de mestres da palavra de Deus, de doutores da palavra de Deus, que realmente nos sentimos impotentes diante de tanta necessidade, irmãos, e não conseguimos gerar uma fé que leve as pessoas a acreditar na cura, né? Nós não estamos conseguindo ensinar um evangelho que leve as pessoas a dizer assim, Jesus cura, eu vou ser curado, né? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tem uma declaração incrível, incrível mesmo. A Bíblia diz que ela disse, se eu apenas tocar na orla do seu vestido, eu serei curado. Veja, ela sabe que Jesus cura. Ela tem uma fé que pode ser curada. O que ela precisa fazer? Ir até Jesus. Ela não quer estar num abraço em Jesus. Ela não quer se tornar amiga íntima de Jesus. A Bíblia nem declara que ela quer seguir a Jesus. Ela quer a cura. Mas qual é o pensamento dela? Nem que for para tocar nele. Porque se eu conseguir tocar, eu vou ser curado. Hoje, eu digo isso, irmãos, por mim, né? Digo isso pela minha família, pelas multidões de irmãos que eu conheço por aí. Hoje é difícil você ver uma pessoa que verdadeiramente, quando é acometido de uma enfermidade, ele diz assim, eu vou buscar a Deus e Deus vai me curar. É difícil, irmão. Difícil, né? Mesmo que ele vá buscar, por exemplo, o Alexandre tem um diagnóstico agora, né? Deixa eu pegar uma doença fraquinha, porque senão... No olho, por exemplo, né? Que está nesse processo aí. Então o Alexandre tem agora um diagnóstico, preciso fazer uma cirurgia da vista, certo? E eu poderia ter buscado a Deus e dizer assim, não, aconteceu isso, mas Deus vai curar, irmãos, não é? Não precisa se afligir, não, que Deus vai manifestar poder e eu vou voltar a enxergar pelo poder de Deus. Eu poderia ser assim, se eu tivesse fé. Mas eu tive fé para isso? Não, tive fé para ir na Santa Casa, ver como é que estava meu olho, né? E acredito que Deus até está trilhando um caminho por tudo que aconteceu para que a cirurgia corra bem, né? Mas eu não consigo ter uma fé de dizer assim, eu vou entrar na presença de Deus e eu vou ser curado e eu não vou precisar passar por isso. Existe, mas é difícil você achar esse tipo de fé no dia de hoje, né? A gente está sempre desconfiando de que Deus, de alguma maneira, não vai cumprir a palavra dele na nossa vida. Então, tenha fidelidade à sua igreja, não é? O escritor de Hebreus diz que nós não somos como alguns que abandonam as suas congregações, né? Tenha fidelidade. Eu já disse, se congrega num lugar, né? A gente viu aqui que o líder se endeusou, né? Ele é o representante maior de Deus na terra. Sai disso, por favor, sabe? Ora a Deus. Você não vai mudar a estrutura, já está errado na sua fundação, já está errado na corrupção do seu líder. Ele não vai sair de lá, ele tem argumentos legais para continuar como líder dessa igreja. Então, em nome de Jesus, ora a Deus e procura um lugar que sirva a Deus de verdade, com sinais, com prodígios, mas que a pessoa tenha o reconhecimento de dizer, não, é para a glória de Deus, irmãos. Aqui, se você vier e não ter fé, não acontece. Aqui, se você, sabe, não sou eu, não é o meu querer, não é a minha vontade. Se você está em um lugar que as pessoas não cumprem com a palavra de Deus, também, sabe? Ora a Deus, amadurece, fala, poxa, eu não posso ficar aqui e ter minha vida limitada e correr o risco de perder a minha salvação. E seja fiel ao seu ministério quando você estiver membrando no ministério, não é? Seja fiel, você que tem uma palavra, né, que é o itinerante, né?
essa palavra pastor itinerante, ela foi muito usada pelos pastores que corriam um campo da igreja, né? Mas era exatamente isso. Ele é o pastor itinerante da Conchichina. Ele não sai simplesmente por aí, né? O pastor itinerante na Conchichina, ele não tem o direito de ficar andando por aí ao bel prazer. Não é assim. O pastor itinerante da Conchichina, ele vai em nome da Conchichina, olhar as igrejas da Conchichina que estão espalhadas pelo mundo. Então ele vai para ele poder trazer os relatórios daquilo que está acontecendo lá. Né? Que muitas vezes hoje chega pelo WhatsApp, chega pelo e-mail, mas a gente envia esse pastor itinerante para que ele olhe para ver se verdadeiramente os irmãos estão, sabe, executando tudo aquilo que estão falando, se a igreja está crescendo, se está diminuindo, se está tendo algum problema doutrinário. Então isso é um pastor itinerante. Eu sou itinerante, mas não tem vínculo com igreja nenhuma, né? Não tem vínculo com ministério nenhum. E sai por aí, sem ser pelo ministério, desculpa, tá errado, né? Não é assim que faz, não. Biblicamente não é assim que faz. Então, Paulo ele fez a viagem, ele podia até ter assumido o ministério dos gentios só para ele, mas graças a Deus era um homem de Deus, ele leva isso para a igreja, ele vai contar para a igreja, Deus está operando, cara, a gente está salvando alma, a gente está passando, por onde a gente passa, Deus faz uma obra, a gente edifica uma igreja, a gente constrói ali um povo santo e deixa ali um líder, a gente constitui um líder, a gente ora, a gente consagra lá um líder para que ele possa liderar essa fé e Deus está nos ajudando, né? Agora, no capítulo 15, nós vamos falar sobre algumas decisões que são tomadas acerca do que vai ser imposto para as igrejas gentílicas que não traziam as tradições judaicas, né? Nós vamos jogar o judaísmo para dentro da igreja, mesmo naqueles que são gentios. Como é que vai funcionar isso? Eles vão ter uma reunião para isso, nós vamos ter uma forma muito linda de deixar Deus ser o Senhor da igreja. Mas é isso, eles voltam para a igreja, não é? A igreja é a referência. Então, ganhou alma, vai. Eu não sei por que Deus me permite lembrar de certas coisas. Irmão, se você ganha alma, por exemplo, se você é membro da Conchichina, está assistindo a live aí com o seu presidente, então se você é membro da Conchichina, você vai fazer uma obra, não é que você tem a obrigação, não é que as pessoas têm que vir para cá, mas a sua intenção é trazer as pessoas para a igreja. Qual igreja você congrega? Na Conchichina? A intenção é levar para a sua igreja, irmãos. Não, pastor, eu até ganho alma, mas eu não levo para minha igreja porque os irmãos... Calma aí. Como assim? Eu já ouvi isso, irmão. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu não levo as pessoas para minha igreja porque lá tem isso e aquilo outro. Entendeu? Então, desliga dessa igreja. Porque se você não consegue pegar uma ovelha para levar para o seu rebanho, porque tem N motivos que diz não leve a ovelha lá, você precisa sair desse lugar, irmão, em nome de Jesus. E quando você for congregar, leve as ovelhas que você ganhou para o seu rebanho, para que você possa cuidar. Ganhar alma não é fazer a pessoa levantar a mão, isso não é ganhar alma, irmãos. Não é? Ganhar alma é fazer discípulo. É você pegar uma pessoa incrédula, convencer ela de que ela é uma pecadora, que precisa se arrepender, que precisa do perdão, que precisa do batismo, que precisa de observar a palavra de Deus para que possa ser salvo. Isso é ganhar alma. Fazer uma pessoa levantar a mão, não. Ganhar alma é fazer discípulos. Então a gente precisa ir aonde que você faz discípulo, irmão? Na igreja. Não tem jeito. Mas a gente não precisa de igreja. O pregador diz que não precisa de igreja. Então segue o pregador. Depois, quando a igreja for arrebatada, vê se você vai também. Não é? A igreja vai ser arrebatada. Como que você não precisa da igreja? O arrebatamento é da igreja. Não entendo isso, gente. Então tome muito cuidado. Eu quero agradecer a presença de todos mais uma vez. Quero abençoar sua vida com os desejos mais sinceros de que Deus te dê alegria e paz, irmãos. Mas alegria, eu quero que você seja feliz. Qualquer dia desse nós vamos pedir a Deus que nos dê condição de falar um pouco sobre alegria, irmãos, né? Talvez ainda durante esse ensinamento a gente descubra um texto que dê para a gente falar sobre isso. A igreja de Cristo precisa de alegria.
né? E essa alegria vem com essas manifestações de Deus. Quem Deus quer usar? Eu, você. Precisa que a gente se esforce um pouco mais. Durma com Deus. Amanhã que seja um dia de bênção e de vitória. Que o Senhor guarde a noite de vocês, o sono de vocês. Dormir e acordei porque o Senhor me sustentou e que o Senhor sustente. Em que o dia de amanhã possa ser abençoado na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. E às 22h30, se Deus permitir, estaremos de volta.